Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo deste querido e maravilhoso canal. Meu nome é Gustavo Pereira, sou formado em Educação Física, sou mestre em Ciências da Saúde e faço doutorado em Metabolismo. E hoje a gente vai falar sobre genética. Será que você não emagrece? Será que você não fica forte, né? Tem hipertrofia por conta dessa genética? Será que sua genética é ruim? É isso que a gente vai discutir e conversar um pouquinho aqui hoje, beleza? Então bora. Esse óculos tá embaçado, então não vou usar ele não. Antes de começar, gostaria que você curtisse esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a recomendar para outras pessoas. Gravar dá trabalho, editar dá mais trabalho ainda. Então, só de você curtir aí já vai me ajudar. Me siga lá no Instagram, TikTok e tudo mais, gustavopereira.dr, link tá aqui na bio também. E vamos lá. O que é genética? Acho que eu gostaria de começar com isso. Para a gente entender o que é genética, em termos simples, ela seria como se fosse um caderno de receita, onde a gente tem a receita de tudo do nosso corpo. Como, por exemplo, a receita para meu olho é castanho. Então, existe a receita para o meu olho ser castanho. Ou para mim ter esse tamanho, né? Minha estatura, eu meço 1,80 m. Por quê? Porque lá na minha genética, lá no meu caderno de receitas, de um certo modo, estava padronizado que eu ficaria por volta desse tamanho, dessa estatura. Ou talvez em aspectos um pouco mais profundos, como por exemplo, a minha genética, lá no meu caderno de receitas, tem que eu vou possuir uma maior quantidade de fibras musculares mais resistentes. E essa proporção de fibras mais resistentes, talvez possa fazer com que eu seja um ótimo maratonista. E aí a minha genética possibilita para que eu seja um grande esportista. Então, a genética é um livro de receitas, onde o corpo vai pegar essa receita e traduzi-la, fazendo com que você, de fato, produza essas receitas, transforme em proteínas e tudo mais, mas que não importa aqui para vocês. Mas aí entra uma outra coisa. Será que eu tenho uma genética ruim? A gente tem, por exemplo, questões genéticas relacionadas a diabetes, né? Quando você vai no médico, o médico pergunta: alguém da sua família tem diabetes? Ah, alguém dessa família tem hipertensão? Por quê? Isso são características genéticas que podem ser passadas. E por que eu digo podem ser passadas? Porque aí entra uma outra coisinha muito legal que se chama epigenética. O que é a epigenética? A gente falou que a genética é o nosso caderno de receita, certo? Que tem ali nossos genes e esses genes podem se traduzir e, de fato, incorporar o que a gente é. Mas a epigenética seria como se fosse alguns post-its, alguns marcadores que a gente vai colocando na página. E aquele marcador ali meio que faz uma correção. Vamos supor que tinha uma informação ali e aí eu coloco um adesivo ali colado em cima falando que a informação não é para ser daquela forma. Olha, a receita tá errada. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a receita. E isso é o que a gente chama de epigenética. Pra que você tá falando tudo isso, Gustavo? Eu só quero saber se eu sou gordo, se eu sou gorda, porque é assim que você sente, né? Não é, eu sou obeso, não. Geralmente a pessoa, ela se olha na frente do espelho e ela não se sente, eu tô obeso. Estou gorda, estou gordo. Infelizmente é assim que a gente vai se sentir. Você não quer saber de genética. Você quer saber se você é gordo, se você é gorda, por conta da sua genética. É isso, né? Pois bem, eu acredito que não. Não é que você não pode ter uma determinada condição pela sua genética, mas é que a epigenética, ela vai influenciar muito. E o que é a epigenética? Como eu falei, ela vai ser como se fosse algumas correções que a gente vai fazendo nessa receita, tanto de uma forma benéfica quanto de uma forma maléfica. Então, em resumo, a epigenética é como se fosse o ambiente, é o meio. Quando a gente é exposto a determinado meio, como assim, Gustavo? Exposto a determinado meio. Eu estou em um ambiente onde eu só consumo porcaria. Porcaria, só McDonald's, só sorvete, desde pequeno é todinho, junto com salgadinho, junto com não sei o que lá, uma dieta muito ruim. Então, o meu ambiente está sendo relacionado a uma dieta obesogênica que a gente fala. E isso pode fazer com que seu corpo vá lá no seu caderno de receita e faça, olha, a gente nem tem um gene aqui que essa pessoa ela vai ser propícia a diabetes, mas como o ambiente dela está forçando muito os nossos organismos, o corpo dela, de um certo modo, começa a parar ou começa a expressar outros genes. E aí aquela receita tem uma marcação ali em cima e a partir de agora
seu corpo vai começar a fazer essa receita de uma forma diferente, de uma forma com base na sua dieta. Ou vamos pensar ao contrário. Você é uma pessoa que tem um ambiente muito bom. Desde pequeno, sua mãe te deu muita fruta, muitos alimentos saudáveis, sempre expôs ao exercício físico. E aí lembra que eu falei que uma pessoa ela pode ter predisposição a ter diabetes, hipertensão e tudo mais, só que ela pode nunca ter? Exatamente porque um bom ambiente pode chegar lá naquele livro de receitas, que tava lá marcado que era para ficar expressando genes que poderiam levar ela a uma hipertensão, que poderia levar a uma diabetes. Só que aí o seu corpo vai lá, coloca um papelzinho ali por cima. Ó, não precisa expressar isso aí mais não, porque o nosso corpo tá conseguindo melhorar, porque esse cara aqui tá tendo um ótimo ambiente. Gustavo, pra que você falou tudo isso aí, cara? Complicou minha vida, eu não tô entendendo nem mais nada. Genética, epigenética, resume tudo aí pra mim. Genética é a sua condição que tá lá no seu gene, isso aí é herdado. Quando você nasce, uma parte do seu DNA, do seu gene, da sua genética é da sua mãe, uma parte é do seu pai. Isso é genética. E essa genética tem várias receitas que vão ser traduzidas no que a gente é. Só que aí a gente tem a epigenética, que é, de um certo modo, o ambiente que a gente se insere. Nutrição, exercício físico, questão de cigarro, tudo isso pode influenciar na sua epigenética. E o que a epigenética vai fazer? Vai mudar a sua genética? Não, a epigenética não muda a sua genética. Ela vai lá pegar um adesivo, passar o corretivo e colocar por cima ali daquela sua receita, que não é pra fazer a receita mais daquele jeito, é pra fazer de uma outra forma. Tá, Gustavo? Entendi. Mas o que você quer falar com isso? Desde novo, nossos pais, infelizmente, por falta de conhecimento, muitas das vezes propicia um ambiente inadequado. Como assim? Existem já alguns estudos científicos que mostram que um pai e a mãe obesa, o filho pode nascer com mais predisposição às células de gordura. Então o filho, de um certo modo, já vai nascer com essa bagagem genética / epigenética dos pais, ok? Mas não vamos nem considerar essa parte da criança já nascer com algo predisposto. Quando a criança ela tá pequena ali, no passado era muito comum, né? O que as mães faziam? Pegava o leite, não, esse leite aqui tá muito sem sabor. Colocava açúcar no leite e dava para a criança na mamadeira. Então, desde pequeno, principalmente onde o seu corpo está mais formando, onde esse livro de receita, ele ainda está sendo feito, ele está feito, só que esse livro, ele ainda tá meio que, é desse jeito que faz a receita aqui mesmo ou não? A receita é para fazer desse jeito? É nessa fase. E aí, os pais vão lá e estimulam as crianças de uma forma negativa. Então, coloca muito açúcar. E desde criança, não tem importância, dá o salgadinho, dá a Coca-Cola. E aí, o seu corpo, ele começa a entender que aquele é o ambiente que ele se insere. E aí você cresce, você tem um metabolismo ruim. Por que seu metabolismo foi ruim? É porque você, de fato, a genética do seu pai, da sua mãe, dos seus avós eram ruins? Não. Às vezes a genética dos seus pais são maravilhosas. O que estragou foi o ambiente, foi a epigenética. E aí, o que eu quero falar com esse vídeo? Quando você tem um bom ambiente, você propicia não só para você uma boa genética, mas sim para os seus sucessores. Então, às vezes, você tem uma genética maravilhosa. Maravilhosa. Só tá faltando você mudar os seus hábitos para que depois de um tempo, escute, essas mudanças epigenéticas, elas não ocorrem de um dia para o outro. Mas se você muda a sua alimentação, sua rotina de estilo de vida hoje, daqui a um tempo, o seu gene, a sua genética, seu livro de receitas vai começar a fazer o quê? Fazer a receita da forma com que era para ser feita. E aí você começa a colher esses benefícios. E aí, os seus filhos também já vão nascer mais predispostos a ter essas receitas feitas de uma forma melhor, entendeu? Então, não é que você não possa ter uma genética ruim, mas hoje em dia a gente joga muito a culpa na genética, mas infelizmente a gente cria crianças desde novas a ter uma péssima epigenética. Eu espero que você tenha gostado, eu acho que deu pra explicar, deu pra gente discutir algumas coisas, eu tentei ser bem raso pra vocês tentarem entender, eu espero que vocês gostem. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, que vai ser um prazeraço a gente discutir e eu tentar contribuir um pouquinho mais com você, ok? Curta, compartilhe, me siga no Instagram e é isso e fui.